Olha, as pirâmides do Egito, elas estão aí há mais de 4 milênios, né, guardando um monte de segredos. Mas tem um, talvez o maior de todos, que sempre nos escapou. Uma pergunta que, agora, parece que finalmente tem uma resposta. A grande pergunta é essa: como é que uma civilização antiga, sem a nossa tecnologia, conseguiu mover milhões de blocos de pedra, alguns pesando toneladas, por quilômetros de deserto? E isso não é só um detalhe, não. É o coração do enigma que desafiou gerações e gerações de historiadores. Sabe, a gente tende a pensar que o difícil foi empilhar as pedras, né? Mas a verdade é que o grande desafio, o quebra-cabeça monumental mesmo, foi a logística por trás de tudo isso. Foi uma operação numa escala que, até hoje, é difícil de acreditar. Pensem neste número, 31. Não estamos falando de uma ou duas estruturas, são 31 pirâmides colossais, incluindo as famosas pirâmides de Gizé. Todas elas foram erguidas numa faixa bem específica do deserto, num projeto que durou mais de 1000 anos. A escala, a mão de obra, a coordenação é algo difícil até de colocar na cabeça. E o centro desse desafio todo não era só erguer os blocos lá no local. O verdadeiro obstáculo, a tarefa que parecia quase impossível, era o transporte. Como levar aquelas pedras enormes, vindas de pedreiras super distantes, através de quilômetros de areia? Pois é, durante décadas, os arqueólogos tinham uma teoria. Uma solução que parecia ser a única explicação lógica. Os egípcios não poderiam ter feito isso por terra. Eles precisariam de água. A hipótese era que uma grande via navegável corria ali perto dos locais de construção. Só que tinha um problema. Faltava prova. A professora Iman Ronen, uma das pesquisadoras-chave, resumiu a coisa toda perfeitamente. A citação dela mostra o dilema. A ideia de um rio existia, mas era um fantasma. Ninguém sabia onde ele ficava, qual era o formato, o tamanho. Era uma teoria sem um corpo, sabe? E foi assim por séculos. Esse rio, essa peça central do quebra-cabeça da construção, continuou sendo só um fantasma na paisagem, enterrado em algum lugar sob as areias do tempo, esperando para ser descoberto. Mas aí a gente dá um salto para o século XXI. Foi preciso a nossa tecnologia de hoje para resolver esse mistério milenar. Uma equipe de cientistas, agindo como verdadeiros detetives do deserto, usou ferramentas de última geração para procurar as pistas que a areia escondia. A investigação foi super metódica. Primeiro, usaram radar de satélite, que funciona como um raio-x para o planeta, permitindo ver através da areia. Depois, fizeram levantamentos geofísicos no próprio local para mapear o subsolo em detalhes. E, por fim, a prova definitiva. Perfuraram o solo para coletar amostras e encontrar vestígios de um antigo rio. Essa tecnologia de radar foi o que realmente mudou o jogo. Pela primeira vez, a equipe conseguiu penetrar na superfície do deserto e revelar uma paisagem que estava oculta há milênios. E o que eles viram nas imagens, olha, mudou completamente a nossa compreensão da história. As imagens não mentiam. Lá estavam, escondidos sob a areia, os contornos de rios e até de estruturas antigas. E o mais incrível, eles estavam localizados exatamente onde as pirâmides foram construídas. A teoria estava ganhando vida. O rio fantasma estava começando a se materializar. Isso nos leva ao clímax da descoberta. A equipe identificou um braço principal do rio Nilo, hoje completamente seco e soterrado, que corria ao longo de todos os principais locais das pirâmides. A peça que faltava, a chave para o enigma, foi finalmente encontrada. E o nome dado a este rio perdido não poderia ser mais apropriado. Ahramat, que em árabe significa pirâmides. Uma homenagem perfeita à via navegável que foi a verdadeira espinha dorsal da construção desses monumentos eternos. E não pensem que era um riozinho, não. A análise revelou que este braço do Nilo se estendia por 64 quilômetros. Era uma verdadeira autoestrada fluvial, conectando as pedreiras aos canteiros de obras de uma forma que nunca tínhamos imaginado. E sua largura era igualmente impressionante. Em alguns trechos, o Ahramat chegava a ter 700 metros de uma margem à outra. Estamos falando de um rio caudaloso e profundo, mais do que capaz de suportar as enormes barcaças necessárias para transportar os gigantescos blocos de pedra. E aqui os pontos se conectam de uma forma que não dá para negar. Aquelas 31 pirâmides, construídas ao longo de séculos, a localização delas não foi por acaso. Todas foram erguidas nas margens deste rio perdido. Isso não é uma coincidência, isso é um projeto, um plano mestre. Com a descoberta do Ahramat, a teoria finalmente vira fato. O mistério logístico que nos intrigou por tanto tempo está resolvido.
As peças do quebra-cabeça, as pedreiras, os trabalhadores, as pirâmides, finalmente se encaixam. A Suzanne Onestine, coautora do estudo, coloca isso em perspectiva. Agora existem dados concretos, não é mais especulação. Havia uma via navegável para transportar tudo, blocos, equipamentos e milhares de trabalhadores. O problema do transporte está, essencialmente, resolvido. O ponto crucial é uma mudança de paradigma. Os antigos egípcios não se baseavam apenas na força bruta. Eles eram engenheiros brilhantes. Eles aproveitaram o poder da natureza, usando a correnteza do rio para fazer o trabalho pesado por eles. Foi uma solução elegante, eficiente e genial. A importância desta descoberta é gigante. Primeiro, ela finalmente explica a densa concentração de pirâmides entre Gizé e Liste. Segundo, confirma que o Nilo foi a alma de todo o projeto. E terceiro, serve como um poderoso lembrete de como a paisagem pode mudar drasticamente, transformando uma via fluvial vibrante no deserto que vemos hoje. A descoberta do Arramate resolve um enigma milenar. Mas, como toda grande descoberta, ela abre portas para novas perguntas. Se um rio desse tamanho pôde desaparecer completamente sob a areia, isso nos força a questionar que outros segredos, que outras histórias, que outras civilizações inteiras ainda estão lá, escondidas sob o vasto deserto do Saara, apenas esperando pela tecnologia certa para serem reveladas?